Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder mais um dia de vida, nos conceder a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Sua Palavra. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham com outras pessoas os estudos. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e todos que clicam no dedinho de joinha. Também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os estudos. Mandamos aqui um alô especial para nossa irmã Leia, lá de Jaru, em Rondônia. Hoje está aniversariando. Parabéns, irmã Leia, que Deus lhe dê saúde, força e muitos anos de vida. Ana Raimunda Cruz é de Assis, São Paulo. Cris Tavares é de Serra do Ramalho, na Bahia. Adão Santos é de Angico, em Tocantins, mandando um alô especial para a esposa Cleonice Dias, que está lá em Araguaia, no Pará, em tratamento. Esmeraldo Carlos é de Moçambique. E também mandamos alô especial para todos os ouvintes da Rádio Viva FM em Vila Velha, no Espírito Santo, na direção de Warley Denardi. Agradecemos a todos que acompanham conosco os estudos de domingo a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, na Rádio Viva FM. E o programa, esse quadro chama Examinando as Escrituras. Que Deus abençoe a todos vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por podermos estar em tua presença mais uma vez, por nos conceder mais um dia de vida e também a oportunidade de estudarmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, onde quer que cada um esteja ouvindo os estudos, os comentários. Que o teu Espírito Santo abra a mente, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a estarmos ao lado da verdade, tomarmos uma decisão de fazermos a tua vontade em nossa vida e não a nossa vontade. Abençoa todos aqueles que passam por momentos de tribulação, angústia, aflição, dor, sofrimento. Tu conheces cada um. Dê vitórias, Pai. Todos aqueles que creem no teu poder e também aqueles que nos escrevem pedindo orações. Em nome de Jesus. Amém. É o nosso último estudo desta série, 3 mensagens urgentíssimas. E foi muito bom nós estarmos juntos com vocês todas estas semanas, estudando sobre essas 3 mensagens urgentíssimas, Apocalipse 14, 6 a 12, e precisamos, irmãos, estar atentos a estas 3 mensagens para que nós possamos nos preparar para a grande crise que está diante de nós. Vocês têm percebido que o mundo mudou, as coisas mudaram e nós não temos mais a liberdade que nós tínhamos antes de fazer o que nós queríamos fazer, o que nós gostávamos de fazer. Nós temos que seguir o que eles querem e, como diz o ditado, ler na cartilha deles. É o mundo que nós estamos vivendo. E essa mudança que está acontecendo vai chegar também diretamente na palavra de Deus. E vocês têm ouvido falar sobre reescrever a Bíblia. Vocês têm ouvido falar sobre a inteligência artificial, né, que vai tomar conta, vai dominar, né, as pessoas. Estarão ouvindo computadores falando e falando o que eles querem falar, não é o que está na Bíblia, não. Então, por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo e o que nós estamos seguindo. Não vá pela maioria, porque nem sempre, ou a maioria das vezes, a maioria está errada. Então nós, cristãos, andamos na contramão do mundo. O mundo está indo em uma direção e nós estamos indo em outra, é na contramão. Por quê? Porque o nosso objetivo não é este mundo de pecado, viver aqui. O nosso objetivo é a vida eterna, estar com Jesus nos céus. E para isso nós precisamos ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer e tomar a decisão de fazer a vontade de Deus em nossa vida. Nós falamos ontem, aqui no estudo que fizemos, que estão sendo formados 10 blocos, né, que são chamados reinos, e esses 10 blocos eles darão autoridade à besta. A besta, o poder, irá governar por 42 meses, que são 3 anos e meio. E durante esse período haverá muita perseguição àqueles remanescentes, os que quiserem fazer a vontade de Deus em suas vidas, guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus, serão perseguidos.
É por isso que nós temos que nos preparar para essa crise que está diante de nós. Agora, Jesus ele estará conosco. A promessa é que ele nos dará a vitória. O Cordeiro os vencerá. Nós falamos sobre isso na semana passada, Apocalipse 17. O Cordeiro vencerá o dragão e a besta e os poderes que estarão apoiando essa besta. E então, irmãos, nós já temos a vitória garantida. Às vezes é necessário passarmos por uma tribulação, por uma provação, para nós nos firmarmos ainda mais na palavra de Deus, não é para desanimarmos. Então, quando você ouvir falar do que está acontecendo ao redor, as decisões que estão sendo tomadas pelos governantes, não tenha medo, alegre-se. Por quê? Porque são sinais de que Jesus está para voltar. O que nós precisamos, irmãos, fazer é conhecer a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Em João, no capítulo 8, no verso 32, nos diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Vejam, irmãos, é claro que a verdade é Jesus, mas não é somente crer teoricamente em Jesus, no poder dele, não, é caminhar com ele, é sofrer com ele, é seguir a sua vontade, é obedecer os seus mandamentos. Isso é a verdade, isso é andar na verdade. Quando lemos em João também, no capítulo 7, no verso 17, nos diz: quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Então, todos nós que quisermos fazer a vontade de Deus, nós iremos saber se o ensino de Jesus vem de Deus ou se ele está falando por ele mesmo. Então, irmãos, aqui nós temos a verdade. Ela está na nossa mão, é a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, fala do grande amor de Deus pelo ser humano que ele criou e que caiu em pecado, e para salvar o ser humano, Deus enviou seu Filho para vir a este mundo, viver como nós vivemos, de carne e sangue, sofrer, ser perseguido, mas ele venceu, ele não pecou. E então, através da morte que Jesus morreu na cruz do Calvário, mesmo ele não tendo pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados, porque era a condenação da morte eterna que Deus havia dito para Adão e Eva, que se eles comessem daquele fruto, daquela árvore proibida, eles morreriam, era a morte eterna. E Jesus pagou esse preço, essa morte. E nós, então, hoje, temos a certeza de que em Jesus nós teremos a vida eterna, estaremos com ele para todo sempre. E quando lemos, então, em João capítulo 17, e no verso 17, nos diz a palavra de Deus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmãos, não existe outra verdade. Muitas pessoas hoje dizem que cada um tem a sua verdade. Vivemos num mundo de relativismo. Isso é relativo. Esse aí era para aquele tempo, não é para o nosso tempo. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Mas não é assim, irmãos. A palavra de Deus, ela é uma só. Ela é coesa. Do Gênesis ao Apocalipse, ela não entra em contradição. Então, aqui na palavra de Deus, nós temos a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Precisamos estudar a Bíblia cada dia para podermos saber se nós estamos fazendo a vontade de Deus em nossa vida ou não. E Deus, então, ele faz o último apelo ao seu povo, ao remanescente, aqueles que ainda estão na Babilônia espiritual, bebendo do vinho da prostituição, da grande prostituta, que contaminou as doutrinas da palavra de Deus e está dando de beber a todas as nações deste vinho da prostituição, que é a falsa doutrina, o falso ensinamento. E Jesus, então, ele faz um apelo, ele chama: sai dela, povo meu. É hora, irmãos, de nós atendermos este apelo. Mesmo nós que já procuramos andar de acordo com a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, nós também precisamos rever como é que nós estamos vivendo a nossa vida espiritual. Se nós estamos realmente praticando aquilo que Deus requer de cada um de nós, ou se nós também cremos apenas teoricamente. Então o apelo é feito:
Sai dela, povo meu. E na Bíblia nós encontramos então a orientação, o caminho, nós encontramos o que é que precisamos fazer para que nós possamos estar de pé quando Jesus voltar. E então, o segundo anjo dessas 3 mensagens que nós estamos estudando, o segundo anjo, ele nos chama para que nós aceitemos a verdade ao invés da mentira. Porque a maioria, irmãos, crê em Jesus, mas crê na mentira. Continua seguindo na mentira, fazendo o que a maioria faz. E nós temos que ter cuidado. Deus, ele nos ama, ele quer nos salvar. Mas se nós não tomarmos uma posição ao lado de Jesus, caminhar com ele, fazer a vontade dele, quando ele vier, ele não irá nos levar para os céus. Ele vai dizer assim, olha, não vos conheço. Infelizmente, irmãos, a palavra de Deus ela é clara. É feito o chamado. Sai dela, povo meu. Para quê? Para que nós possamos adorar aquele que fez o céu, o mar, a terra e tudo o que neles há. E que está incluindo isso aqui lá no 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado, que é esquecido pela maioria dos cristãos. Irmãos, o Espírito Santo está apelando a cada um de nós, está falando ao nosso coração. Não continue seguindo a maioria, tome a sua decisão. Se o restante da família não quer tomar, se alguém está criticando você porque você está agora começando a entender a palavra de Deus, continue nesse caminho, conhecendo a palavra de Deus. Não dê ouvidos ao que as pessoas falam. Vemos que o povo de Deus, que for selado com o selo do Deus vivo, as 7 últimas pragas não cairão sobre eles. Esses passarão por esses 3 anos e meio de perseguição, de tribulação, e quando pensarem que não vai dar, aí contemplaremos Jesus voltando nas nuvens dos céus. Irmãos, é maravilhoso nós conhecermos a palavra de Deus e o que vai acontecer nesses últimos dias. Então nós precisamos estar felizes, alegres, compartilhando essas verdades com outras pessoas, falando do amor de Deus e que Ele quer nos salvar. Lembrando de uma coisa, não é a obediência que nos salva, é Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus. É o sacrifício dele que nos salva. Mas a graça nos leva à obediência. Então nós precisamos obedecer e fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos a sua palavra, a sua vontade e tomarmos uma decisão de fazermos a vontade dele em nossa vida, conhecendo a verdade, porque ela vai nos libertar, nos santificando na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência a este estudo desta última semana desta série. Mas não nos esqueçamos, Jesus ele diz, venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.